E agora sim, chegou a hora da nossa coluna com o Dr. Álvaro Machado Dias, Olhar do Amanhã. E o Dr. Álvaro Machado Dias, neurocientista futurista, professor da Unifesp também, está aqui na nossa sala para a gente conversar um pouco, principalmente sobre essa questão de Donald Trump. Olá, Dr. Álvaro Machado Dias, muitíssimo boa noite, seja bem-vindo, querido. Boa noite, Marisa. Doutor Álvaro Machado, eu queria começar falando sobre o discurso do Fórum Econômico de Donald Trump, porém também informar que tem uma notícia de última hora que o Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com a OTAN sobre a Groenlândia e que não vai impor as tarifas à Europa. Bom, mas falando do discurso dele no Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu na proposta de anexar a Groenlândia. Ele também aumentou o tom das ameaças contra a Europa e a OTAN. E agora saiu que houve ali um acordo. O que explica o tamanho interesse de Donald Trump nessa história da Groenlândia, doutor Álvaro? Coisa surpreendente, né? Olha só, eu diria o seguinte, que a gente tem que olhar por vários ângulos distintos que são passíveis de interpretação racional, mas a gente também tem que considerar que neste caso específico, a gente está falando de uma pessoa cuja racionalidade não é a única linha de entendimento do mundo. Há algo que está no domínio afetivo, algo que está no domínio personalista, há um ego que, do ponto de vista analítico, é assim, claramente inflado e problemático e que explica, em parte, o comportamento do Trump. O Trump é um líder personalista, é um líder que toma as coisas para si mesmo, que tem um senso de grandiosidade e uma visão de mundo que não bate com a visão dos outros, e o que se diz é que a racionalidade é justamente a capacidade de entender as coisas de forma coerente com os entendimentos dos outros e com o mundo. Então, fora disso, a gente estaria ou no domínio da irracionalidade ou no da loucura, e a gente tem que entender que existe uma esfera que não vai ser explicada a partir de uma lógica que vai responder diretamente aos nossos anseios, por que esse interesse tão grande pela Groenlândia. Então, vamos para essa explicação parcial, aquela que está no domínio da racionalidade. É o seguinte, a coisa começa no seguinte ponto. Existe uma busca, né, muito forte hoje em dia por sair da dependência chinesa por terras raras. A gente pode dizer que esse movimento ele está estruturado dentro do pilar central, hoje em dia, da chamada construção da infraestrutura do futuro. Então, você ter independência em três coisas. A primeira é independência em energia. A segunda é independência em hardwares. E a terceira é ter a hegemonia em software. Essas três dimensões, esses três pilares, formariam ou provavelmente formarão uma infraestrutura que é paralela a essa que a gente conhece da internet, ou seja, é algo que conecta o mundo todo, como cabos submarinos e protocolos de comunicação, como HTTP e outros mais, para a internet. E aqui está um negócio. Se manifestariam no domínio físico fortemente, ou seja, robôs, engrenagens autônomas e assim por diante. Então tem toda uma perspectiva de dominação sobre os sistemas produtivos através não só de software, mas dessa combinação software-hardware, robôs e tudo mais. Então os Estados Unidos têm essa preocupação, né? A gente, de fato, precisa lembrar que houve uma queda de braço importante com a China no ano passado, na qual a China saiu vencedora, porque, entre outras coisas, né, o Trump ameaçou a China com tarifas imensas, os chineses reagiram com aumentos um pouco mais
mais comedidos das suas tarifas, mas colocaram restrições nas exportações de algumas terras raras. E aí o que aconteceu foi que os americanos ficaram rendidos. Então, isso é importante, a China controla 98% da oferta global de terras raras processadas, então, por exemplo, galho, germânio e outros que são importantes, né? Sobretudo porque o refino conta muito, tá? Então tá aí a questão dos 98% a despeito de existirem muitas reservas por aí, e a Groenlândia é uma grande reserva. Então esse é um ponto que a gente, no domínio da racionalidade, está lá. O segundo é um ponto relacionado à segurança. Existe de fato, assim, uma expansão chinesa acontecendo em sentido ao Ártico, isso é inquestionável, e existe uma expansão russa, também inquestionável, tá? E os americanos alegam que isso traz risco existencial. A alegação é falsa, tá? Porque já existe um acordo com a Dinamarca e para manutenção de bases, operações militares no território dinamarquês, e isso, portanto, não se sustenta. Mas, de fato, não é desvantajoso ter a posse da Groenlândia. É só questão que o custo-benefício não se justifica de forma alguma. É tipo o Brasil querer ser dono do Paraguai nessas alturas do campeonato. Não faz nenhum sentido. Mas, se viesse de graça, não seria ruim. E, finalmente, Marisa, aí vem o ponto que é o mais sensível, e eu acho que tem pouca gente comentando, mas a gente tem que expor aqui completamente. Olha só, o Trump é um negacionista do clima. E ele está cercado por outros negacionistas do clima. Então, de acordo com o discurso dominante, as coisas vão continuar mais ou menos como elas estão, né? O aquecimento global, ele vem em ondas e assim por diante. Só que isso não é verdade. Isso simplesmente é uma grande mentira e uma irresponsabilidade total. E mesmo esses caras sabem disso. E o que é sabido é que a Groenlândia está degelando. E aí sim, reservas trilionárias vão ser expostas. Então tá aí o pulo do gato. Então a Groenlândia, num contexto negacionista em que o mundo aquece e ela degela, revela tesouros imensos. Tá aí o papo que não tem nada a ver com segurança, com terras raras, com o presente, mas sim com uma mentira que, muito bem contada muitas vezes, ganha o ar de verdade entre os mentirosos e também entre os trouxas. E aí está uma parte da explicação racional. De resto, é esse ego, é essa tentativa de se tornar essa figura que lembra muito lideranças do século XIX, assim, um imperador conquistador, algo que supostamente a ordem liberal estabelecida no pós-guerra tinha acabado. Pois é, agora é impressionante, né, a postura até durante o discurso, que parece que está tudo, que tem ataque de um lado, ataque do outro, mas parece que só a voz dele é que é dominante. Agora, essa disputa acentua as já existentes tensões entre Estados Unidos e Europa, doutor Álvaro, ou seja, esse é um momento decisivo para algum redesenho geopolítico? Eu acredito que sim, eu acho que isso já está acontecendo. A gente pode ver isso manifesto na posição de algumas lideranças, como no Canadá e o Macron também. Então, essas coisas estão ganhando forma. Agora, o ponto central, né, o ponto mais sensível pensa uma coisa, um ataque a um país da OTAN exigiria uma resposta enérgica da OTAN, o que é um contrassenso, dado que os Estados Unidos dominam a OTAN, né? Aliás, todo um discurso sobre a igualdade, o equilíbrio de forças, a ordem liberal como uma ordem que funciona lindamente. Você vê que é engraçado, né? Tudo isso acabou, né? Todo mundo sempre, quer dizer, quem tem bom senso sempre soube que nunca foi assim, que os Estados Unidos mandam e os outros basicamente obedecem sorrindo, se beneficiando disso, e agora a coisa está mais óbvia do que nunca. E então, vamos lá, que um ataque à OTAN contra uma ordem que é os Estados Unidos, que basicamente são os donos da OTAN, não faz nenhum sentido. Isso significaria que a OTAN colapsaria, dada a contradição inexorável, né? Então, o grande ponto será que a gente vai ver esse colapso?
eu acho que isso daí não tende a acontecer. Está aí a aposta do Trump. Por quê? Porque os europeus têm medo, eles se sentem vulneráveis em relação a Putin. Essa é a grande questão, tá? Então, a gente vê hoje em dia claramente que, assim, os Estados Unidos são o pilar fundamental da defesa europeia, entre outras coisas, porque muitas das armas, uma parte relevante das armas importadas pelos países da OTAN são importadas dos Estados Unidos. Então, tá bom, os europeus, né, a União Europeia congelou a implementação do acordo comercial com os Estados Unidos, fundos de pensão dinamarqueses, suecos estão desinvestindo de ativos americanos e blá, blá, blá. Legal, mas na hora do vamos ver, os europeus estão se sentindo suficientemente seguros para um desacoplamento mais relevante dos americanos à luz do que eles entendem como uma ameaça russa? Não estão. E é isso que eu acho que cria a verdadeira configuração desse tabuleiro. O Jan Bremer, que eu admiro demais, estava falando sobre isso ontem. E o que ele estava dizendo é, uma das coisas que esse conflito traz à tona é o enorme racha e a discrepância de incentivos entre os próprios países europeus, porque quem está mais próximo do Ártico, tá, e Polônia e etc., absolutamente alinhados com a questão do risco existencial representado por uma invasão da Groenlândia. Mas nem todos estão nessa onda, porque a dependência americana e a exposição de risco de todo o bloco é vista também como muito sensível. Então, eu acho que a gente tem que aqui compreender que a situação que está sendo redefinida não é só uma situação que se redefine numa possível dissolução da OTAN que não tem de acontecer no curto prazo. É uma situação em que o que rui, em parte, é essa frágil coesão do bloco europeu. Agora, doutor Álvaro, o Donald Trump, no primeiro ano aí de mandato, é uma ação atrás da outra que causa espanto, que causa problemas, que causa solução, que volta atrás. Enfim, atualmente a prisão do Nicolás Maduro, da Venezuela, qual a relação dessa prisão com até essa ameaça de invasão da Groenlândia, de anexação da Groenlândia? Quem sai ganhando com isso? Qual que é o grande, digamos assim, quem é o grande vencedor ou quais dessas ações dos Estados Unidos? Tem uma mosquinha por aí. Eu peguei, era um pernilongo. Acabou. Olha só, eu vou responder as duas coisas separadamente, tá? Qual é a relação primeira e depois quem sai ganhando? A relação, ela se manifesta em diferentes níveis, mas para ir no essencial é o seguinte: existe um primeiro nível que é o nível da ilegalidade. Tá? Então, assim, o Maduro era um tirano, um líder autoritário, corrupto. As evidências de que ele roubou as últimas eleições são incontroversas e assim por diante. Invadir um outro país para tirar o seu presidente com objetivo manifesto de capturar os seus recursos naturais, isso é ilegal sob qualquer ponto de vista internacional, não é uma questão ideológica e basta ter 2 neurônios para compreender isso, não tem nenhum debate aqui de mérito, isso é absolutamente ilegal e ponto final. Você pode falar que é uma ilegalidade merecida, justa, que a lei está errada, tudo bem, mas isso é ilegal. Então, assim, e evidentemente querer invadir a Dinamarca, né, um território da Dinamarca, é absolutamente ilegal. Então, primeiro ponto de convergência está na ilegalidade. Segundo ponto de convergência está no ineditismo, porque a gente não vê algo parecido acontecendo desde a década de 30, desde a década de 1930. Por que será? O que estava acontecendo naquela época? Não importa entrar em detalhes aqui, mas esse tipo de ação coercitiva, invasiva, ou esse tipo de ameaça, sem que haja um argumento baseado em lei internacional, mesmo que seja um argumento falso, tá? A invasão do Iraque foi baseada numa falsidade, mas pelo menos existia um
pseudo-argumento justificativo. Então, sem nada do tipo, eu vou invadir ali a Venezuela e capturar o seu presidente, vou controlar o petróleo porque é melhor para o meu país, ou eu vou anexar a Groenlândia porque é melhor para o meu país, algo do gênero é inédito nessa fase do mundo. Também, desde que, sei lá, minha mãe nasceu, a gente não vê isso há muito tempo. Então, são aí dois aspectos menos lembrados. Agora, entre os mais lembrados, a gente tem duas formas de convergência. A primeira forma de convergência é que ambos têm a ver com energia. No caso do Maduro, eu escrevi um artigo que o petróleo não é a única dimensão. O gás natural é importante e terras raras também. Aliás, as petroleiras americanas estavam bastante céticas sobre uma perspectiva de voltar à Venezuela, seja da maneira como for, porque a estrutura é antiga, a estrutura está totalmente deteriorada e o governo Trump uma hora acaba, né? E aí tem que combinar com os venezuelanos e com o próximo governo americano se uma forma de intervencionismo pesada vai continuar, né? Ou não, num outro país. Entende o negócio? Se eles, vamos dizer assim, se rebelarem contra isso, e aí os americanos vão entrar lá e vão ter um novo Afeganistão, como é que vai ser essa história? Então, a insegurança é muito grande para tanto investimento das petroleiras e o petróleo não explica completamente. Uma dessa parte eu fico orgulhoso porque eu falei isso antes de todo mundo. E aí tem a questão do gás natural que poderia ser exportado para Trinidad e Tobago e dali você ter muito mais segurança estrutural e já uma base montada, e esse gás é fundamental para alimentar servidores e terras raras. Ou seja, a gente está de novo no pilar da energia, da construção da infraestrutura do futuro. No caso da Groenlândia, a gente tem esse mesmo paralelo energético, então pronto, está aqui esse cluster de entendimento. E o último cluster de entendimentos é basicamente uma tese sobre como maximizar a utilidade do poder americano num contexto de entendimento de que esse poder está em declínio e o mundo está sendo redesenhado em blocos. Ou seja, vamos assumir que para os analistas que estão buzinando na orelha do Trump, se é que ele ouve alguém, a tese vai ser incontornável que a China se torne assim, uma potência, ultrapasse os Estados Unidos, os BRICS não são brincadeira, e assim por diante. A gente tem essa formação de bloco forte. Os russos, fale-se o que quiser, aliás, abrindo um parênteses, eu falei isso lá no comecinho contra todo mundo, os russos iam dar um pau na OTAN, e de fato é o que aconteceu e vem acontecendo, a despeito do que a gente quer, e finalmente, portanto, a gente tem duas grandes forças aqui que não são tão, historicamente não estão alinhadas aos americanos, ainda que o Trump adore o Putin, veja nele o líder que interessa, que ele quer ser, enfim, então beleza, é melhor a gente desenhar o nosso bloco. Essa é a ideia. Então, essa última convergência está: eu pego a Venezuela, eu volto a uma doutrina Monroe que agora ela está redefinida para o século XXI de maneira ainda mais brutal, nessa ideia de controle total da América Latina, é meu quintal, eu faço o que eu quiser, isso não passa de colônia americana, e faço isso até a Groenlândia, ou seja, eu estendo ao norte o máximo possível e crio essa faixa de uma espécie de novo império à lá século XIX para os Estados Unidos. Está aí a grande convergência, a grande perspectiva que eu acho que também segue aqui, é forte na mente do Trump e dos seus analistas. Pois é, estamos vivendo um momento apenas no final do primeiro ano de Donald Trump. Vamos continuar acompanhando a cada dia, principalmente agora também que foi divulgado que houve um acordo com a OTAN e não vai ter mais a imposição de taxas à Europa. Vamos acompanhar essa história bem de perto. Doutor Álvaro Machado, muitíssimo obrigada por participar aqui conosco, trazendo toda essa visão sobre esse momento que nós estamos. E na semana que vem, claro, teremos muito mais para bater papo por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço todo mundo que nos acompanhou. Até quarta. Até, doutor Álvaro. Boa noite.
Tá aí, pessoal, Dr. Álvaro Machado Dias em mais um Olhar do Amanhã aqui no Olhar Digital News. Como vocês já sabem, Olhar do Amanhã todas as quartas-feiras com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista do Olhar Digital. Tá aí um panorama da situação geopolítica, né, desse momento que estamos vivendo. Bom, semana que vem tem mais.